Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta. Eu sou o Erildo Trader e nesse vídeo daremos continuidade aí ao nosso treinamento. Bom, na aula anterior nós falamos aqui a respeito do básico, né, do conceito de suporte e resistência, tá? Nós demonstramos aqui alguns exemplos, tá, de regiões que o preço basicamente ele chega e respeita essa região e inverte a sua polaridade, ou inverte o seu movimento ou a sua direção. Então, o que acontece? No primeiro exemplo, nós tratamos aqui a respeito, né, dessas regiões, onde o preço ali encontrou determinada dificuldade de passar e acabou respeitando essas determinadas regiões. Agora, neste outro exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui algumas linhas. Vou deixar aqui só algumas linhas. Aqui, ó. Da mesma forma, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo aqui, ó. Da mesma forma em que essas regiões, tá, podem ser encontradas aqui em zonas, tá, horizontais, também teremos esses mesmos exemplos dentro de uma outra região conhecida, tá, como linhas de tendência, ou seja, assim como temos esse exemplo aqui de regiões horizontais, tá, nós temos aqui também este outro exemplo que ocorre da seguinte maneira. Temos um gráfico que está basicamente aqui executando o movimento de baixa, tá? A gente observa aqui o preço ele caindo até que ele chega numa determinada região que segura ele, ou seja, o preço ele saiu de uma pernada aqui de alta, neste caso aqui, ó, ele estava subindo, encontrou ali em cima a região de resistência e ali ele começou a cair, e aqui foi só ladeira abaixo, né? Porém, quando ele chegou nessa região, ele inverteu a sua direção, nitidamente ele inverte o seu movimento e começa a subir, chegando nessa outra região que faz ele cair novamente. Depois ele sobe, ele cai, contra outro ponto, ele sobe de novo, ele cai, e assim segue sucessivamente fazendo este movimento conhecido como movimento de zigue-zague. Ou seja, toda vez que o preço chegar aqui dentro dessa determinada região, ele encontrar, no caso estes pontos aqui, ele inverte o seu movimento. Lembrando que a união de um ou mais pontos aqui caracteriza ali uma região chamada, no caso, de linha de tendência. Neste caso aqui, nós temos o que ocorre da seguinte forma. Ocorreu a seguinte situação. O preço chegou nessa região, subiu. Chegou nessa região, subiu. Chegou nessa região, subiu. O que tem em comum aqui? O preço ele vinha caindo, bateu aqui. Depois ele subiu. Novamente ele vinha caindo, bateu, subiu. Vinha caindo, bateu, subiu. Se a gente observar aqui, a gente pode chamar essa região aqui de fundo, ou seja, nós temos aqui esse primeiro ponto de parada do preço aqui denominado de fundo. Em seguida nós temos aqui também o outro fundo, onde o preço chegou e parou. Mas em cima temos ali também outro fundo, ou seja, temos este fundo aqui, temos mais um fundo aqui em cima. E se a gente unir estes três fundos, a gente vai observar o quê? Que cada fundo desse está mais alto que o anterior. Ou seja, temos aqui o primeiro fundo, que está aqui embaixo, temos o outro que está um pouco acima e temos o outro que também está acima. Toda vez que ocorre essa situação do preço fazendo estes movimentos, deixando fundos cada vez maiores que o anterior, isso caracteriza uma tendência. E caracterizando uma tendência, nós temos aqui como a linha está subindo, como o preço ele está batendo e subindo, nós temos aqui uma tendência de alta, que pode ser uma micro tendência, pode ser uma tendência, no caso, macro, tá? Isso a gente vai ver mais à frente.
Mas basicamente o conceito é este: bateu numa região, deixou um fundo, deixou um outro fundo ascendente, depois um outro fundo ascendente, unindo estes fundos nós caracterizamos aí uma simples tendência, no caso aqui, de alta. Da mesma forma, toda vez que o preço encontrar uma região de resistência, inverter a sua direção, começar a cair, também podemos encontrar aqui este exemplo em uma tendência, ou seja, o preço chegou na região, bateu e começou a descer. Aproximou novamente de uma outra região, voltou a descer, chegou no outro ponto, voltou a descer, chegou no próximo de outro ponto e voltou a descer. Por que eu não estou marcando aqui exatamente em cima da linha? Por que eu não fiz isso aqui? Ó? Basicamente, para demonstrar que o que determina o ponto exato no gráfico não vai ser, digamos aí, a sua linha específica, e sim uma determinada região. Por quê? Porque o preço ele vai seguir um determinado parâmetro, ele vai se aproximar de uma determinada zona, que a gente pode chamar isso de zona também, em que o preço ele chega e respeita. Em alguns momentos ele pode até passar dessa região e voltar a respeitá-la. Nós tivemos aqui um exemplo disso, nesse mesmo gráfico aqui, ó, em que o preço ele chegou na determinada região, subiu, passou ela, voltou, subiu novamente e depois ele caiu muito. Ou seja, da mesma forma aqui tivemos esse movimento, aqui nós tivemos uma pequena violação nessa região, tá? Vou estar falando sobre isso mais à frente. Mas é importante frisar que da mesma forma que esse tipo de regiões são encontradas em zonas de suporte e zona de resistência, também essas zonas são determinadas tanto da forma horizontal como também da sua forma diagonal. E aqui embaixo a gente consegue ter um exemplo aí de todos estes 3 movimentos que eu mencionei, que basicamente o preço ele faz. Nós temos aqui então o preço ele subindo neste primeiro exemplo, nós temos o preço descendo aqui neste outro exemplo, nós temos aqui o preço andando de lado, ou seja, se comportando de forma lateralizada, e dentro destes movimentos nós temos outros micros movimentos que o preço ele está fazendo. Acabamos de dar um exemplo aqui dos fundos ascendentes. Temos um fundo aqui, temos um fundo aqui, temos um outro fundo aqui. E observe que cada fundo está maior do que o outro, ou seja, mais alto do que o outro. Isso caracteriza o movimento de alta, ou seja, uma micro tendência de alta. Da mesma forma, nós temos aqui também um topo que está mais alto, temos um topo mais baixo, temos um outro topo mais baixo. E se a gente de fato aqui unir todos esses topos, a gente vai observar que temos aqui então uma tendência se formando, que é uma tendência de baixa, porque toda vez que o preço ele chega nessa região, ele volta a cair, chega na região e volta a cair. E nós temos aqui abaixo também um fundo que está mais alto, temos um fundo mais baixo, temos um outro fundo mais baixo. Se a gente juntar todos esses fundos, a gente observa tanto um fundo sendo deixado aqui, um mais abaixo do que o outro, temos um topo cada vez mais baixo do que o outro. Quando se junta esses dois elementos aqui, nós temos o que é chamado também de canal. Ou seja, canal são regiões onde o preço ele vai fazer X movimentos, vai ter um ponto máximo que ele vai chegar, um ponto mínimo, e quando a gente traça essas linhas de forma paralela, a gente observa que ele está seguindo este padrão, mantendo sempre uma determinada direção. Então, isso caracteriza um canal tanto de alta como um canal de baixa, como estamos vendo aqui nestes dois exemplos. Então, basicamente, a união de suporte e resistência, como temos descrito aqui em cima, essa união vai produzir os canais, sejam eles de baixa, de alta ou de lateralização. Mais à frente vamos falar das figuras gráficas, que também vêm com a união de suporte e resistência, ou seja, vamos ter muitos exemplos aí à frente para estar tratando. Então, assim como no primeiro vídeo nós identificamos essas regiões de suporte abaixo aqui e resistência acima, nós vamos pegar também outro gráfico, pode ser até mesmo esse mesmo aqui como exemplo, e vamos traçar aqui essas linhas também de forma horizontal.
E quando a gente traçar essas linhas de forma horizontal, a gente vai pegar aqui como exercício também para tentar identificar o que? As zonas de resistências que estão presentes nesse gráfico, porém, dessa vez, de forma horizontal. Temos este primeiro ponto, temos esse segundo ponto aqui, essa segunda região, temos essa terceira região, e quando a gente faz aqui basicamente a união desses três pontos, a gente observa que temos um topo formado aqui, temos um outro topo formado aqui, temos um outro topo formado aqui, e esses topos estão cada vez mais sendo no caso aí formados de forma ascendente, ou seja, está subindo. Então, topo acima de topo caracteriza um movimento altista. E abaixo também nós temos aqui, continuando aqui também, este pequeno fundo formou aqui embaixo, nós temos um outro fundo aqui, nós temos um outro fundo aqui. E se a gente observar, logicamente, nós vamos ver aqui que estes fundos de fato estão um acima do outro. Então, fundos sendo formados sempre um acima do outro caracteriza também o movimento altista, né? Da mesma forma, se a gente inverter aqui a posição, pegar como exemplo aqui esta região, vou traçar aqui. Essa linha pode ser tanto utilizada, esta linha livre, tá, de mão livre, ou você pode usar aqui a mesma linha de tendência, né, que basta clicar, ela já vai se autoajustar aí onde você colocar ela. Eu gosto de usar a linha livre, né, que eu coloco onde eu quero colocar ela. Então, neste outro exemplo, nós temos o preço que formou esse pequeno topo nessa região. Nós temos um outro topo aqui, nós temos um outro topo aqui, nós temos esse aqui. E quando a gente liga todos eles, a gente identifica aqui o que? Topos sendo formados sempre um abaixo do outro, que caracteriza um movimento baixista, um movimento de baixa, cada vez deixando regiões menores aqui, mais baixas. Então, quando isso ocorre, a gente observa, a gente une no caso desses topos, a gente observa que estamos diante de um movimento de baixa ou de uma tendência, uma microtendência de baixa. E se a gente olhar também no mesmo exemplo aqui, a gente marcar aqui esses fundos, a gente vai observar que todos os fundos estão sendo formados um mais baixo do que o outro, sempre mais baixo do que o outro. Quando a gente une todos esses fundos, a gente observa que estamos diante aí de um canal de baixa. Veja, aparecendo enquanto a região bate e volta, enquanto a região bate e volta, e assim sucessivamente. Então, neste exemplo aqui, nós temos topos sendo formados acima de topo, temos fundos sendo formados acima de fundos e temos aí basicamente então um canal de alta. No outro exemplo, temos aqui fundos sendo formados abaixo do outro, temos topos sendo formados sempre abaixo do outro, e quando juntamos os dois, temos então a definição de um canal, dessa vez de baixa. E aqui no meio, né, já tratamos a respeito aqui da lateralização. Toda vez que tivermos uma região que o preço ele bate, ele volta, volta, bate e volta, se comportando dessa forma lateral, nós dizemos que o preço está obedecendo uma zona de suporte e resistência aqui dentro de uma lateralização. Então, basicamente, nós identificamos aqui no gráfico, né, os três movimentos. Nós identificamos regiões de resistência, identificamos regiões de suporte, identificamos também regiões de lateralização, ou seja, o preço está se comportando de forma lateral. Então, no primeiro exemplo, que nós marcamos as linhas de suporte, linha de resistência, marcamos linhas de tendência de alta, marcamos linhas de tendência de baixa, e se a gente dá um zoom aqui, a gente consegue ver que essa zona que se formou aqui, basicamente é uma zona de lateralização, ou seja, uma região que o preço está se comportando aí de forma lateralizada, ou de forma lateral, formando então um canal de lateralização. Então esses são os primeiros exemplos, tá, de marcações que faremos aqui no gráfico.
E é muito importante, volto a dizer, é muito importante que seja bem compreendido esse tema, porque são nessas regiões, né, que nós estamos identificando e marcando no gráfico, nós iremos nos posicionar, seja de forma realizando compras, ou seja, realizando vendas. E isso vale para qualquer mercado, tá? Não somente aqui no mercado de opções, mas também no mercado onde nós nos posicionamos, tá? Então, tivemos aqui 3 exemplos, né? Marcações superiores dentro de linha de tendência, marcações inferiores também dentro de linha de tendência. Então, no próximo vídeo daremos continuidade na nossa aula aí de marcações. Então, até breve, te aguardo no próximo vídeo.